J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Fortes chuvas causam desabamento de casas em Mauá, deixando 4 crianças mortas. Lojas solidárias do ABC arrecadam doações para vítimas de Mauá. Em Santo André, 3 escolas são alvos de vandalismo e aulas são suspensas. Chuva atinge estrutura da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Sabesp inicia obras de renovação de tubulações de água em São Bernardo. E ainda, Guarda Civil Municipal de São Bernardo tem pela primeira vez em 20 anos uma mulher no comando. Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Está no ar mais uma edição do J Mais ABC. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. E abrimos a edição de hoje falando sobre a Prefeitura de Santo André, onde 3 unidades da rede municipal de ensino foram alvo de vandalismo neste final de semana. A Escola Professora Mariângela Ferreira Aranda Fuzeto e a creche Ângela Maziero, localizados na Vila Junqueira, além da creche Maria Delfina de Carvalho Neves, no bairro Sacadura Cabral. Por conta disso, as aulas nessas 3 unidades foram suspensas no dia de hoje. As equipes de manutenção da Secretaria de Educação estão averiguando os danos e realizando os reparos necessários. Por esse motivo, ainda não é possível precisar quando as aulas serão retomadas. Lamentável esse fato. E ainda falando sobre os reflexos das fortes chuvas que atingiram a região na última sexta-feira, um pequeno tornado atingiu o bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. E um dos pontos mais afetados foi a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A nossa repórter Isabel Rufino foi até o local e preparou uma reportagem sobre este assunto. Confira. Na última sexta-feira, cerca de 1.500 alunos do campus Barcelona da Universidade Municipal de São Caetano do Sul viveram momentos de pânico. Isso porque uma forte chuva de vento atingiu o bairro Barcelona e a região de Utinga. As dependências da universidade foram completamente comprometidas e diversos vídeos dos estragos circularam nas redes sociais. Esse aqui é o corredor do prédio administrativo da USCS, onde fica a reitoria aqui, a pró-reitoria do lado direito, e a área de marketing, recursos humanos, contabilidade. Olha só o estrago que esse vendaval, tufão, furacão fez ontem. E hoje, praticamente 3 dias depois da tragédia, nós viemos até a universidade para conferir de perto os estragos que esse fenômeno natural tão violento deixou por aqui. E um dos locais mais afetados foi a área administrativa, onde o acesso está restrito por conta da análise de risco. Além da parte administrativa e da reitoria, outros pontos afetados foram os prédios A e B, nos quais diversas salas foram atingidas, e também parte do prédio D da universidade, onde uma grande janela foi quebrada e também a porta de entrada do local que não resistiu ao vento forte de sexta-feira. Tudo muito rápido, né? A ventania, que foi realmente o grande problema, durou poucos segundos, né? Mas tanto professores, funcionários e os próprios estudantes, né, a gente tem que agradecer e parabenizá-los muito, porque a forma ordeira, a forma com que o campus foi esvaziado, eu acho que garantiu, ajudou em muito a garantir o grande fator positivo de tudo isso, né? Que é o fato de ninguém ter se machucado, a gente não ter tido nenhuma ocorrência em termos de individual, de pessoas, né? A manutenção interna já trabalha para reparar os estragos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Temporariamente, as aulas do campus Barcelona estão suspensas e, além disso, a instituição busca uma empresa em caráter emergencial para realizar os reparos necessários. Importante lembrarmos também que no domingo seria realizado o concurso público da Prefeitura de São Caetano do Sul.
porém o mesmo foi cancelado e os inscritos podem obter mais informações no link que aparece agora aí na sua tela. Em nota, a Prefeitura informou o seguinte, abre aspas, em decorrência da forte chuva e de um fenômeno meteorológico que atingiu os bairros Cerâmica, Santa Paula e Barcelona, uma força-tarefa da Prefeitura garantiu assistência imediata à população afetada. Não houve feridos e a Secretaria de Assistência e Inclusão Social prestou atendimento com fornecimento de itens como cesta básica emergencial, colchões, kit de limpeza e lonas às famílias. Cerca de 150 árvores foram atingidas, entre quedas totais ou parciais, 6 imóveis interditados e 6 casas destelhadas. Até o momento, 80% das árvores já foram removidas. Fecha aspas. E dando sequência a esse assunto da chuva, olha só, essas chuvas que atingiram esta região neste final de semana deixou grandes danos por todo o ABC. Em Mauá, muitas famílias ficaram desabrigadas e, infelizmente, 4 crianças morreram soterradas. Confira os detalhes na reportagem, novamente, da Isabel Rufino. As chuvas deixaram grandes danos em Mauá, mais especificamente no Jardim Zaira, onde 2 casas desabaram, deixando 4 crianças mortas e 3 adultos feridos. As famílias estão sendo atendidas pela Secretaria de Promoção Social, que realiza cadastramento dos desabrigados, e também pela Secretaria de Segurança Alimentar, que está disponibilizando alimentação. Além das casas que desabaram, 2 escolas de Mauá tiveram problemas com alagamentos. Sendo assim, a rotina de aulas será alterada. Ainda falando sobre os desabamentos que atingiram a cidade de Mauá, o Shopping Mauá Plaza inaugurou uma loja solidária com a função de arrecadar doações para ajudar as famílias desabrigadas. A nossa repórter Isabel Rufino fala ao vivo agora de Mauá e traz mais informações sobre esta novidade. Boa noite, Bel. Boa noite, Gil, e boa noite a todos que acompanham o J mais ABC. Exatamente, esse ponto de arrecadação de donativos é uma parceria entre o Mauá Plaza Shopping e o Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de Mauá. A loja ela está aqui no shopping, então você que estiver passando pela cidade de Mauá já pode fazer a sua doação para ajudar essas famílias que foram desabrigadas, que perderam suas casas na chuva do fim de semana. É importante ressaltar que há uma prioridade para as arrecadações, que são produtos de higiene pessoal, toalhas, travesseiros, roupas de cama e água. Então você que estiver passando aqui pela cidade de Mauá, próximo ao Mauá Plaza Shopping, traga a sua doação e ajude você também, essas famílias que precisam muito nesse momento, depois dessa desgraça, dessa tragédia que aconteceu em Mauá. A sua doação é muito bem-vinda. Então você que estiver passando por aqui, não deixe de ajudar. Amanhã vocês conferem uma entrada ao vivo no J mais ABC, diretamente da loja de arrecadações. Então fique ligado, não perca. Nós estaremos a partir das 18 horas aqui no Mauá Plaza Shopping amanhã. Com imagens de Hector Alves e Isabel Rufino para o J mais ABC. Obrigado, então, Bel. Amanhã você volta com mais informações. Ainda falando sobre a situação política de Mauá, a vice-prefeita da Alaide Damo programou uma série de demissões para a última sexta-feira e também para hoje. Após decisão do ministro Gilmar Mendes, o prefeito Átila Jacomussi foi solto e reassumiu o cargo ainda na tarde de hoje. E a Prefeitura de Santo André, através do Núcleo de Inovação Social, separou neste domingo diversos itens como roupas, alimentos, água, produtos de higiene e limpeza, entre outros que foram arrecadados nas lojas solidárias e também no Banco de Alimentos Municipal e serão destinados nesta segunda-feira para a cidade de Mauá. As 4 lojas solidárias lá no Shopping ABC, o Atrium, Grande Plaza e o Shopping Santo André, seguem abertas, recebendo doações para ajudar as vítimas em área de risco. A cidade de Mauá precisa ainda de roupas de cama, toalhas de banho, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de água,
colchões, entre outros. Então, se você puder ajudar, por favor, essas pessoas estão precisando muito. E ao lado do secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, deu início neste sábado à primeira etapa das obras de renovação estrutural de redes de abastecimento de água que atendem regiões estratégicas da cidade. Confira. A intervenção no valor de 110 milhões de reais tem o objetivo de melhorar a qualidade da água que chega às residências e comércios, além de reduzir perdas. Ao todo, serão renovados 171 quilômetros de tubulações de água, equivalentes à distância entre São Paulo e Santo Antônio do Pinhal, trazendo uma economia de 1,4 bilhão de litros de água a cada ano após a conclusão do programa. Na fase inicial do projeto, serão substituídos 87,7 quilômetros de redes, beneficiando cerca de 180 mil moradores dos bairros Taboão, Vila Mussolini, Vila Marque e Nova Petrópolis. O projeto também prevê a instalação de 9 válvulas redutoras de pressão, sendo que 90% das obras serão executadas por meio do método não destrutivo, ou seja, sem a necessidade de abertura de valas nas ruas. A primeira etapa tem previsão de conclusão em 18 meses. E a segunda etapa do projeto prevê a renovação de 83 quilômetros de redes, atendendo os bairros Pauliceia, Cacilda e Nova Petrópolis Centro. Esta fase deve ser iniciada no segundo semestre de 2019. E pela primeira vez em 20 anos de história, desde sua criação, a Guarda Civil de São Bernardo terá uma mulher no comando. Confira. Cláudia Coelho é a nova comandante do efetivo ao lado de Denilson Amador, que será o subcomandante pelos próximos 2 anos. Para mim, para a gente que faz parte do efetivo feminino, é uma conquista, né? Uma conquista muito grande, eu agradeço o prefeito, o secretário, por essa oportunidade. O prefeito Orlando Morando deixou claro que a escolha da comandante Cláudia não foi pautada pelo gênero, mas pelo desempenho dela ao longo dos 15 anos de corporação. Nós não escolhemos por sexo, por capacidade, tá certo? Por competência, por desempenho. E ela cumpriu esse papel nesses 15 anos, tanto que recebeu o convite. É óbvio que o empoderamento da mulher é uma realidade, só não vê quem não quer, né? E eu acho que é um fato que eu tenho convicção de que em mais poucos anos não irá, nem a pergunta virá à tona. O prefeito ainda comentou sobre sua expectativa para o novo comando da GCM. Boa parte, uma continuidade das ações, dentre elas o programa Noite Tranquila, que é um programa de sucesso, e a liberdade da comandante Cláudia e o subcomandante o Amador em poder trazer novas inovações. O que eu dou como diretriz, que nós temos que cada vez ter mais segurança associada à sensação. Então, quanto maior a presença do nosso GCM nas ruas, na vida das pessoas da cidade, melhor. Essa é a diretriz e esse é o que nós esperamos. Já era um programa implantado pela Secretaria de Segurança Urbana e que nós queremos intensificar. Muito bem. A GCM de São Bernardo conta atualmente com um efetivo de 807 GCMs, sendo que 30% deles são mulheres. Desde o início desta gestão, Morando, está sendo implantadas uma série de melhorias no trabalho da corporação, o que reflete no serviço de segurança urbana prestado. Muito bom mesmo esse trabalho aí que o nosso prefeito tem apoiado bastante, principalmente na área de segurança. Com essas informações, encerramos então desta forma o nosso primeiro bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere uma entrevista com o nosso parceiro, o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que já está aqui nos estúdios e fala sobre a reforma da Previdência. Tá aí, já está na ponta do gatilho para ser votado. Quer saber sobre isso? Então não sai daí, que nós voltamos já já.
Muito bem, estamos de volta e olha só, a proposta final do governo para a reforma da Previdência estabelece que a idade mínima para a aposentadoria será de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Entenda melhor na reportagem a seguir. Não foram divulgadas mais informações, por exemplo, sobre o tempo de contribuição, quem deve ser incluído na reforma ou como ficam as aposentadorias especiais. Os detalhes só devem ser divulgados oficialmente quarta-feira, quando a proposta será enviada ao Congresso Nacional. A definição da idade mínima teria sido alvo de divergência entre o presidente e a equipe econômica. De acordo com o secretário, Guedes queria uma idade mínima igual para homens e mulheres, de 65 anos, e um período de transição de 10 anos. Já o presidente preferia 65 para homens, 60 para mulheres, com um período de transição um pouco mais longo. Hoje, trabalhadores podem se aposentar por duas modalidades. No critério por idade, onde a regra é de 65 anos para homens, 60 anos para mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos, ou pelo critério por tempo de contribuição, onde são necessários 35 anos para homens e 30 para mulheres, sem exigência de idade mínima. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos então à nossa sala de entrevistas. Como já é tradição aqui no J Mais ABC, toda segunda-feira recebemos aqui o nosso grande parceiro, Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa noite, Gogoni. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Gil. Satisfação em estar aqui novamente. Pois é, e desta vez agora a gente já tem pelo menos uma linha de raciocínio sobre a nova Previdência, né? Alguns itens já foram ditos, pelo menos a idade mínima, né? Quarta-feira, então, será aberto todos os itens para que a gente possa conhecer. E começa, então, a votação. Pelo pouco que foi vazado, idade mínima para homem e para mulher, sua opinião, Gogoni, está dentro do esperado? Olha, eu sou uma pessoa otimista, torço pelo governo, votei no presidente Jair Bolsonaro, por isso eu posso criticar ou não. Claro. Mas num país que filho de presidente derruba ministro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui um dia, entendeu? Eu não sei como é que ficou a situação do ministro Bebiano, entretanto, é uma coisa extremamente preocupante. Agora, com relação ao tema em si, eu acho que poderia ser a idade um pouco menor. Menor. Porque existem outros locais para queimar gordura e não sacrificar a população. Na sua opinião, qual seria a idade ideal para homem e mulher? 60 para homem e 55 para mulher. Seria o ideal, né? Eu acho que seria o ideal. Porque uma idade útil ainda, até 65 já é... Nós vamos trabalhar até quanto? Pois é. Porque vai fazer o tempo de contribuição, aquela fórmula, 95... 95 anos, exatamente. É uma conta. Eu estudei algumas coisas sobre o assunto e os peritos, para chegar nessa idade, fizeram aquela média de idade. A idade máxima que o brasileiro tem vivido hoje, 70 e poucos anos. A expectativa de vida. Expectativa de vida. Eles imaginam que dá para garantir a aposentadoria pagando uns 10 anos. Quer dizer, o camarada trabalha 50 para poder usufruir 10. Pois é, e me fala, precisamos saber uma coisa, quanto é que vai receber? Pois é. Porque se for um valor razoável, que tenhamos um final de vida aí digno, né? Agora, vai se aposentar com porcaria, não dá. Salário mínimo, salário né? mínimo, A maioria é salário mínimo. É uma pena. A gente sabe que a grande maioria do brasileiro, do trabalhador, é salário mínimo. Não, salário de fome, porque quem vai ter condições de sobreviver com R$1.000 por mês? Não, é impossível. Impossível. Principalmente nessa idade em que o consumo de remédios é muito grande. E a grande maioria acaba ajudando, inclusive, os filhos, porque hoje os aposentados ajudam por demais os filhos. E os pobrezinhos dos velhinhos, dentro da própria agência do INSS, já tem um pilantra lá de fora que já quer fazer o empréstimo consignado. Consignado para ele, né? E mais uma coisa, se nós fôssemos um país onde o idoso, vamos colocar dessa forma, não acho que é o termo correto, a pessoa com experiência, fosse aproveitada no mercado de trabalho, muito bem, não é.
o senhor estagiário seria a melhor coisa, né? Usar a experiência. É descartado. Uhum. É descartado. O país com essa população enorme que nós temos é jogado na vala comum. Jogado no lixo todo esse conhecimento. Infelizmente. Agora, Gogoni, a gente também tem analisado algumas questões nesta relação dessa nova Previdência. Embora a gente não conheça todo o pacote, muita coisa deve vir. Não, e deve mudar, desculpa, Júlio, deve mudar também, porque ainda vai ser colocado a apreciação do Congresso, e eu duvido que isso passe goela abaixo dos congressistas. Não, é muito difícil. Também acho que não. Depois tem o Senado também, quer dizer, vai ter muito mais uma dança política aí do que efetivamente econômica. O Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, até para se valorizar vai ter que mexer. Agora, na sua opinião, você acha que algumas categorias serão mexidas, como militares, professores? A gente já sabe que para professor vão mexer para pior, para militar para melhor, para político a gente já sabe que não vão mexer em nada, mas qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que os privilégios continuarão sendo mantidos, infelizmente. Aí você vai ter sempre o mesmo caos que os grandes economistas já estão alertando, que a bomba relógio do país é justamente a Previdência e que ela está prestes a explodir. Não é a Previdência, Gil, é a corrupção. Bom, também, né? Obviamente. É a corrupção, porque o dinheiro todo vai... Eu não quero parecer piegas ao falar que é corrupção, porque se cortar nos grandes gargalos que existem nessa corrupção, dá para fazer uma Previdência... Sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Sobra dinheiro. É uma coisa que... Olha, é muito triste. O Brasil hoje, embora tenha 12 milhões ainda de desempregados... Para mais. Tem os 6 milhões dos desalentados. O desalentado é aquele que desistiu de procurar emprego. E tem mais uma outra grande quantidade de milhões que são os informais. Mas mesmo o informal, ele acaba contribuindo com aquele carnezinho. Você tem o camarada que tem a CLT que paga normalmente, as empresas que pagam. O contribuinte facultativo. Então, o regime da Previdência fatura muito ainda. Ele só não conseguiu fazer uma conta honesta, vamos assim classificar, na distribuição desse valor para aqueles que trabalharam. Eu vou te dar um exemplo. O governo fala em transferir os imóveis da União, aliás, da Previdência, para a União. Só o que vai agregar de valores para a Previdência é uma coisa impressionante. Agora, Gogoni, você não acha que nesse pacote da Previdência, eu não sei se tem, pode ser que eu esteja enganado, mas você não acha, para a gente encerrar, que devia ter uma política mais forte contra os sonegadores da Previdência, grandes instituições que devem bilhões de reais? Será que nesse pacote tem alguma coisa em relação a isso ou vai passar batido? Vão continuar devendo. Vão continuar devendo. Vão continuar devendo. Infelizmente. Aí acerta aqui, acerta ali, acerta colar, ninguém faz absolutamente nada. Não vamos nominar aqui porque seria... Nós teríamos que ter 5 programas para poder falar. Ia faltar assunto. Exatamente. Recebemos em nossa sala de entrevistas o nosso querido colega Dr. Antônio Carlos Gogoni, que veio falar sobre a proposta da reforma da Previdência Social. Semana que vem ele volta e a gente vai ter um pouco mais de material e argumento para discutir e deixar você muito bem informado. Gogoni, para entrar em contato com você, e-mail e telefone. drgogoni@gmail.com. WhatsApp 997356185. Tem um telefone fixo? Tem, 4438-2210. Muito obrigado, Gogoni, boa semana. Segunda-feira, convite para voltar e falar sobre o que já começaram a fazer. Estaremos aqui, se Deus permitir. Obrigado, boa semana, viu, Gogoni? A todos nós, eu que agradeço. Obrigado. Encerramos dessa forma nosso segundo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere, olha só, pela 4ª vez, nenhum ganhador acerta 6 dezenas da Mega Sena. E ainda tem todas as notícias do Paulistão na nossa coluna esportiva. Se você quer ficar por dentro, não saia daí porque nós voltamos já já.
Estamos de volta e olha só, infelizmente ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2125 da Mega Sena, que foi sorteado na noite de sábado em São Paulo. Esse foi o 4º concurso seguido, sem ninguém acertar os 6 números. Confira comigo aqui no telão quais foram então as 6 dezenas sorteadas. Vamos lá, 1, 31, 44, 46, 53 e 58. Daí os números. De acordo com a Caixa, a Quina teve 55 apostas ganhadoras. Já a quadra saiu para 4.090 apostas. O prêmio estimado agora, para o próximo concurso da Mega, na quarta-feira, dia 20, é de 32 milhões de reais. Vale lembrar que uma aposta simples de 6 dezenas custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio. Também é possível fazê-la pelo computador, tablet ou celular. E lembre-se que para isso é necessário ser maior de 18 anos para quem for arriscar. Então, for maior de 18 anos, boa sorte. E agora o assunto é a paixão nacional, o futebol. Mais uma vez a bola rolou solta pelos gramados aqui do estado de São Paulo pelo Paulistão 2019. Hora da nossa coluna esportiva no J+ desta segunda-feira. Olha só, a 7ª rodada do Paulistão teve clássico, partida com uma enxurrada de gols. Foram 8 gols e muito mais. Confira comigo aqui no telão como foi a participação de alguns times nesta rodada. Vamos lá, primeira tabela, São Caetano 4, Bragantino 4. Foi sábado no Anacleto Campanella, às 4h30 da tarde. Mesmo com esse empate cheio de gols, o São Caetano continua numa situação bem delicada no campeonato. Olha só, em 7 jogos, empatou 4 e perdeu as outras 3. Quer dizer, até agora, nenhuma vitória no Paulistão. Por isso, o Azulão segue lanterna do grupo com apenas 4 pontos. Vamos para outra tabela dos jogos que aconteceram no sábado e no domingo. Ferroviária e Palmeiras ficaram no 0 a 0 e o Corinthians venceu mais uma vez o São Paulo lá na Arena Corinthians por 2 a 1. O destaque da rodada, então, desse final de semana ficou para esse clássico aqui na Arena Corinthians. O São Paulo, depois da desclassificação na semana passada na Libertadores, enfrentou um Corinthians que também não vinha de bons resultados, mas que manteve a escrita de se dar muito bem nesse confronto lá na Arena contra o rival. Olha só, desde 2014, quando a Arena foi inaugurada, foram 10 jogos até então, sendo 7 vitórias para o Timão e 3 empates. O tricolor ainda não conseguiu vencer o Corinthians lá na Arena. E fechando logo mais, nós temos mais um jogo, às 8 da noite. O Santos enfrenta o Guarani lá no Pacaembu, tá certo? Muito bem, mas olha, se você quiser uma análise muito mais completa sobre a jornada esportiva deste final de semana, logo mais, a partir das 8 da noite, tem o programa Futebol Mais Debate, o comando da bancada do nosso querido Luiz Henrique Gurian e com comentários de Carlos Carreiras, além de grandes e renomados convidados. Futebol Mais Debate, o melhor e mais completo programa esportivo da região. E tem mais esportes na telinha da TV+. Daqui a pouco, às 7 da noite, tem o Esporte Mais com o nosso colega Roberto Gozzi, que também vai dar mais informações sobre a rodada e principalmente sobre o esporte local. Portanto, se você quer ficar informado sobre esportes, os convites estão feitos. Muito bem, essas foram então as informações de hoje em nossa coluna esportiva do J+. E com todas essas informações, o J+ ABC desta segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, fácil, hein? A reprise acontece à 00h30 e também tem outra às 6h30 da manhã, já da terça-feira. Entre e curta a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Você pode ver também essas e outras notícias lá no nosso portal, tvmaisabc.com.br. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até amanhã às 6 da tarde com a apresentação do nosso querido Dácio Arruda. Tchau, pessoal!